Oi, pessoal! E aí, gente? Tudo bem? Vídeo de hoje, como eu tinha prometido para vocês, viemos falar um pouquinho mais de como que a gente evoluiu as nossas emoções e como a gente está aprendendo a lidar melhor com elas aqui sozinhos, só nós dois. Vamos lá? É o seguinte, faz 10 meses que a gente mudou pra cá e a gente sempre foi muito adepto do diálogo, né? Verdade. A gente nunca teve problema no nosso relacionamento exatamente pelo fato da gente conversar muito o tempo todo Sobretudo. sobre tudo. E então a gente não entra em atrito, é muito difícil a gente discutir por alguma situação, tipo, brigar, é raríssimo. Só que algumas coisas mudaram na nossa relação, estando só nós dois juntos o tempo inteiro e longe de qualquer outra pessoa. Então você não tem um amigo pra sair, conversar, enfim. Ou Trocar com outra clubezinhos, né? pessoa. Clubezinhos, né? É, Tipo, você não sai só com as suas amigas, eu não saio sim, só com os meus sim, amigos, sim. né? E até mesmo tempo sozinhos, né? Tipo, o Vili saía pra trabalhar no Brasil e eu ficava em casa, então ele tinha um tempo sozinho, né? Às vezes ele viajava, então ele ficava no carro sozinho pensando na vida. E em paz, assim, né? E eu a mesma coisa, né? Ficava em casa sozinha pensando, refletindo, né? E aqui não existe isso, porque a gente tá o tempo inteiro junto, é muito difícil, é muito curto o tempo que a gente tem sozinho, né? Tipo, são raras exceções, assim, momentos muito rápidos mesmo, tipo, uma horinha não faz tanta diferença quando você tá o tempo inteiro junto com a pessoa, né? Principalmente agora com as férias da faculdade, que a gente tá É, mais ligado ainda, mas a vinda pra França eram 2 dias de aula, né? Sim, é Então, muito pouco, então realmente a gente tá, assim, imerso um no outro, Num apartamento pequeno, minúsculo, né? assim, não tem outro cômodo, enfim. Não tem muito pra onde fugir, né? A gente tá junto. E aí a gente teve que aprender a lidar mais ainda com as emoções, porque o que ele sentia me afetava e o que eu sentia afetava ele. A gente tava acabando ficando muito. O sentimento de um também era o sentimento do outro, né? A gente acabava se contaminando pelo que o outro tava sentindo. Então, se ele ficava triste, eu não conseguia ficar feliz. Sabe assim? E ao invés de eu conseguir levantar ele, na verdade eu ficava triste também. E vice-versa. E isso pesou muito no inverno, né? Principalmente. Pesou. O inverno foi o período mais desafiador que a gente teve, assim, Sim. pela luz, mas também porque você não sai de casa, né? Sim. Então foi complexo, Frio, né? E aí a gente ficava tentando equilibrar, mas era uma dificuldade, assim, né? Sim. Acho que foi o período mais desafiador, porque quando você se sente contaminado pelo outro, aí você fala, putz, se eu não consigo levantar, aí deu ruim mesmo, sabe? Vamos então ficar os dois tristes por aqui. ficaram tristes, ficamos tristes por um tempo, assim, no inverno, foi um momento difícil mesmo. De instabilidade, né? De muita instabilidade, tipo, eu tava muito feliz, ele ficava triste, aí eu ficava triste. Aí ele tava feliz, eu tava triste, ele ficava triste. Porque aí a gente queria tentar ajudar o outro com situações que a gente não tinha controle. Então, o que a gente foi aprendendo nesse tempo aí, nesses 10 meses que duraram, na verdade, uma vida, né? Nossa, gente, amadurecemos tanto. E acho que é importante dizer, inclusive é 12/12 agora, nesse vídeo aqui, simbólico, mas é importante dizer que as suas emoções eram muito diferentes de antigamente, assim. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito mais comunicativa, sempre quis falar muito, sempre quis conversar, resolver as coisas na base do diálogo, assim, sempre. Sim. Então eu me preocupo em falar muito bem falado e ficar voltando nisso. Ele repete muitas coisas, tipo assim, Pra ver se fixa, né? Ele começa de novo a história, eu falo, Vili, tá bom já já. falou disso, a gente já resolveu. Como se eu precisasse ficar colocando pingo nos is na minha cabeça, sabe? Dele, sabe? Mas antigamente, assim, eu fui percebendo que eu não sabia lidar muito bem. Então lidar bem com rejeição, às vezes em achar que o outro tá bravo comigo, e eu ficava muito me culpando, nossa, o que que eu fiz? E aí às vezes essas emoções elas acabam abalando assim a gente em vários aspectos. Então isso me gerava um desconforto, me gerava uma responsabilidade em agradar o outro, Sim. toda hora agradar o outro, toda hora falar pro outro que eu não fiz nada de errado, me justificar. E aí eu fui aprendendo com o tempo a lidar com essas emoções. Eu sempre me achei uma pessoa esquentada, sempre me achei bravo. Hoje eu acho que... mas eu acho que eu não sou tão bravo como eu achava. Eu sou muito mais emotivo, né? Então isso acaba transpassando, porque eu não consigo esconder. Mas eu achava que eu era muito bravo, nossa, eu sou racional, que nem a Vita brincando. Sou esquentado. E na verdade não, eu sou uma pessoa 100% calma. E todo mundo me falava, cara, como que você é calmo, como você é tranquilo. Mas é isso, o meu nervosismo vinha muito da dificuldade de dizer não. Olha, isso eu não quero, isso eu não gosto,
E aí a dificuldade de bater de frente com o outro, né? Porque aí de colocar limite no outro. E aí é isso, né? Você não coloca limite no outro, você vai fazer a vontade do outro, não a sua. Sim, né? Você passa por cima do seu próprio limite. Porque às vezes muitas pessoas falam assim, e a Vi vai comentar isso depois. Ah, isso eu não quero. Não, mas pô, por que não? Não, mas faz isso. Ah, mas se você não fizer, eu vou ficar triste. Então você faz pelo outro, não por você. Sim. Então eu ainda tô aprendendo muito sobre como colocar esse limite. E eu sei, porque eu não sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa super carinhosa, eu não sou bravo, não falo, falo grosso, né? Então eu tô aprendendo. Tá aprendendo. Melhorou muito sobre isso, sim. E a gente aprendeu a conversar mais ainda. Então, e isso pra você é muito importante, né, também, né? Isso é muito... A gente é muito diferente nesse aspecto. Porque eu sou uma pessoa super, super reservada e tímida e quieta. Comigo também. Com ele também, assim. Então, se eu tô triste, eu preciso digerir muito, entender muito o que eu tô sentindo pra aí conseguir falar. Se eu fiquei chateada com alguma coisa, não é uma coisa assim que... Sabe aquela pessoa assim, eu tô triste, eu falo na hora? Não, eu preciso sentir. E eu fico naquela coisa remoendo, aquela dor, aquele sentimento que às vezes não é nem nada, mas eu tenho que sentir aquilo pra aí conseguir falar. Então... Isso foi muito importante, né, a gente desenvolver mais ainda esse diálogo, porque agora eu me sinto mais livre, né? Eu tenho muito, sou a pessoa da culpa, né? Então eu me responsabilizo muito pelo que o outro sente e me culpo muito com qualquer coisa, assim. Então eu tinha receio às vezes de falar alguma coisa tipo assim, Vili, eu não quero isso, ou aquilo me chateou, e ia acabar chateando ele. Então é aquilo, eu passava por cima de mim, fazia coisas e passava por situações que eu não queria, porque eu não queria que ele se frustrasse, eu não queria que ele entrasse num sentimento instável, que ele ficasse mal. Então eu acabava falando, não, tudo bem, eu vou passar por isso e uma hora a gente vai chegar no lugar que eu quero, sabe? Então esse processo de diálogo e da gente realmente entender tudo isso me ajudou muito a estar uma pessoa mais livre mesmo, pra realmente falar o que eu quero, sem que eu me preocupe do tipo assim, você tá chateado? E hoje eu pergunto, né? Eu falo assim, você ficou triste? E aí ele pode ter ficado triste, mas aí ele tem que lidar com a tristeza, né? Tipo, eu não posso ficar segurando aquilo e convivendo com uma coisa que me chateia, porque ele não sabe lidar com a situação, e vice-versa, né? Então, isso ajudou muito a gente nesses 10 meses. Muito. Mas acho que um dos grandes viradas, assim, uma das grandes viradas foi o entender realmente a importância do não, né? De delimitar espaço com outras pessoas, porque é isso, a gente tá aqui, a gente tá sozinho, eu e ele, e a gente não tá falando de delimitar o nosso não, porque a gente sabe quais são os nossos limites, a gente não precisa mais disso, sabe? A gente como casal, a gente se olha e a gente já sabe o que o outro tá sentindo e tal, mas a gente tá falando de delimitar o espaço com amigos que estão no Brasil, com a família que está no Brasil, sabe? Saber realmente o limite das relações, do quanto o que o outro faz interfere na minha vida, de como o outro age, interfere no que eu sinto, sabe assim? Às vezes uma ligação que não é feita, às vezes um amigo fala, que desaparece. Né? É uma fala. A gente aprender a deixar essas pessoas irem. E eu acho que isso é extremamente importante, assim, entender que as relações são trocas. Então, se a troca não é boa para os dois lados, alguma coisa tá errado, né? Não é você que tem que ser um bom amigo a qualquer custo. Tem que ter um custo. E isso não é negativo, isso é necessário, porque senão não faz o menor sentido, né? Então, isso foi, assim, um salto incrível na nossa vida, porque muitas pessoas muitas relações se desfizeram, mas muitas relações se fortaleceram, né? E acho que a gente tem aprendido, assim, a importância de colocar a gente em primeiro lugar. De tantos cursos que a gente fez, uma das coisas que a gente também tá tentando absorver, porque, gente, é uma tentativa, né? Sempre. A gente tá aprendendo e tentando colocar em prática. Uma tentativa diária. Não adianta saber e não fazer. Então a gente tem que fazer. Mas é isso que a gente tem olhado. Quando você dá não pro outro, na verdade você dá sim pra você. Né? Então, quando você estabelece um limite, opa, peraí, né? Então eu posso ir até aqui, eu não posso ir até depois. Sim. Porque aí você começa a balizar o outro, senão todo mundo vai interferir na tua vida toda hora. Né? E a gente começou a perceber isso, peraí, desse jeito que tá, não fica legal. Então, peraí, a pessoa pode chegar até aqui comigo, depois já não tá bacana, né? Depois já me machuca, né? E lidar com isso na verdade, a gente conseguir se valorizar.
Então é por isso que a gente tem se sentido mais livre, é por isso que a gente tem se sentido mais forte mesmo mentalmente. Porque a gente tem entendido que a gente tem que ser primeiro lugar na nossa vida de uma vez por todas. Sim. Né? Então colocado isso, inclusive pensado muito mais, tentado, né? Pensar muito mais na solução do que nos próprios problemas, né? Sim, sim. A gente tinha muito essa coisa dele ficar revivendo uma situação, tentando achar, meu Deus, mas o que aconteceu? A gente focava muito no problema, né? Por que isso me machuca? Qual que é o motivo disso me machucar? A gente ficava tentando achar a raiz do problema, Isso. ao invés de tentar achar a solução do problema. Só que aí você só foca no problema, né? Não, a gente ficava dias, não era nem horas, eram dias pensando em como os sentimentos ruins nos consumia e o que a gente ia fazer com isso. Até a gente entender que a gente estava olhando para o lugar errado. Que o que a gente tinha que fazer era olhar para a solução. Porque você mergulha na dor, né? Você fica ali, cutucando ferida, né? Sendo que você tem que estar. Eu não estou feliz com isso, eu não estou feliz com essa relação, com essa coisa. O que eu faço? Qual que é a solução? Qual que é o caminho para eu chegar onde eu quero? Se isso aqui não tá legal, eu tenho que resolver. Mas às vezes é um lugar de muito desconforto, normalmente é. Então a gente precisa enfrentar isso, não tem outra solução. Não tem outro caminho. Mas como é que eu faço? Como é que foi pra você? Você tem que enfrentar. Mesmo que você queira regredir, que você queira abrir mão. Tipo, não. Não abre mão. Eu vou fazer a vontade dessa pessoa hoje e amanhã eu vejo o que eu faço. Não, é todo dia você ir contra, é nadar contra a maré. Porque é isso, se a gente passa, eu falo pro Vini, né? A gente ficou eu fiquei 25 anos e ele ficou 28 anos, 29 quase, né? Viver uma vida completamente diferente. A gente foi moldado, não podendo ser vulnerável, não podendo expor os nossos sentimentos, não podendo dialogar com as pessoas. E aí agora a gente tá aprendendo a viver de uma outra maneira. Então é assim, gente, é maravilhoso, tem sido maravilhoso, né? Uma das coisas que a gente tem começado a colocar em prática é não pensar só nessa solução de uma maneira dura. Cara, eu vou delimitar espaço e a pessoa não, relaxa, vai na boa. A pessoa tem a história dela também, não tá fazendo isso sempre por mal. Sim. Então se ela falar, sei lá, vem em casa, faz isso pra mim, e você delimita o espaço, e a pessoa, como a Vi falou, a pessoa se sente mal, vai na boa, não, deixa eu te falar, pra mim é melhor, eu agradeço, vou... Então a gente tá aprendendo a levar isso de um jeito tranquilo, sabe, sem peso? É tirar o peso das coisas e levar a vida de um jeito mais tranquilo, mais leve. Lógico que é um desafio, como a Vi falou, é um desafio diário. Sim. Todo dia a gente pensa nisso. Mas todo dia a gente se conecta com um sentimento de, cara, uma paz. Né? Eu acho que é isso. Quando a gente tá falando de pessoas, né? Você tem uma reação e a outra pessoa, quando você delimita um espaço, tem outra reação. E normalmente, quando você foge do padrão que durou muito tempo, a reação da pessoa não vai ser boa. Porque ela tá acostumada com aquela reação. Quando você entrega pra ela uma outra resposta, ela vai ficar decepcionada, ela vai ficar frustrada. Então, é normal que essa pessoa reaja de uma maneira negativa. Só que você tem que entender que aquilo diz algo sobre ela e não sobre você. Entende? A gente não tem que ficar abrindo mão do que a gente quer, porque o outro não vai saber reagir. É um problema do outro saber como reagir. Não nosso, a gente tem que saber como a gente vai reagir às nossas decisões. Né? Então, esse é outro ponto que a gente tem deixado, que é difícil, principalmente pra mim, eu acho, mas você também tem isso com essa culpa, né? De como o outro vai reagir e qual é a culpa que eu tenho nisso. A gente não tem culpa nenhuma no que o outro sente, na história do outro, nas crenças, nenhuma, assim. Então, deixar isso fluir e enxergar o outro, a reação do outro como algo não pessoal é muito importante. É isso. Não porque é isso, é não pessoal. Não, a pessoa vai reagir negativamente porque aquilo é a história dela. Não tem nada a ver comigo. Eu não posso pegar aquilo assim, aquela pessoa não grossa, aquela pessoa é estúpida, aquela pessoa não me ama, aquela pessoa é uma egoísta. A gente tem que ser um pouco egoísta pra lidar com a gente, pra gente conseguir olhar pro que a gente quer, pra gente conseguir viver a nossa história de uma maneira pessoal, porque é a nossa história, né? Não tem como a gente deixar uma relação transformar o objetivo que a gente quer chegar. Né? E aí tem um ponto, eu acho que você falou tudo, mas tem um ponto importante, assim, que muitas vezes as pessoas vão chatear, vão achar que a gente foi arrogante ou grosseiro, e é o que a Vi falou, nem sempre essas pessoas vão fazer questão de estar na nossa vida. Porque se a gente delimita um espaço com respeito, com carinho, com amor, com cuidado, e a pessoa se ofende e fala, não, então você mudou muito.
Cara, então às vezes realmente não é pra pessoa estar assim. É exatamente por esse motivo que muitos amigos nossos não estão mais perto da gente. Quer dizer, a gente muda um pouco a cabeça, alça novos voos, vive um sonho e a pessoa continua no mesmo lugar. Porque Sim. não quis sair, sei lá, cada um tem um motivo. Né? E aí você tem que fazer o quê? Desprendimento, que é isso que a gente tá falando. Desapega, mano, relaxa, uma paz. Voltou? Paz e amor, saca? Vamos viver de um jeito leve. Sim. Né? E é uma tentativa, assim. A ideia desse vídeo era exatamente essa. Gente, não dá pra falar o tanto que a gente amadureceu e tem amadurecido dia a dia, o tanto que a gente se empodera com coragem, a gente volta a acreditar em coisas que a gente não acreditava antes, a gente... É isso, o que a gente Sim, tá é vivendo é muito. uma imersão, assim. A gente tá imerso aqui, eu e o Vili, num apartamento de 30 metros quadrados. E em profundo Em autoconhecimento. profundo autoconhecimento. Entendendo que a gente precisa conversar o tempo inteiro entre a gente e com outras pessoas e com a gente. Tipo, a gente com a gente mesmo. A gente tem que entender o outro, mas a gente não pode, acima de entender o outro, deixar que o que o outro interfira em quem a gente quer ser. Não é Toma verdade? essa aí, toma essa aí. Toma essa aí. Toma esse bom dia. E Ou aí boa é tarde. isso. Temos evoluído muito, temos conseguido lidar muito melhor com as nossas emoções. Mas uma coisa que acho que consome muito a gente ainda é o medo. A gente tem muito medo de várias situações. E o medo acaba pegando esse lugar do olhar para o problema. Então a gente foca ainda, apesar de a gente já ter melhorado muito, isso é algo que a gente tem focado bastante, assim, E aí, como que a gente faz isso, né? Geralmente meditando, tentando deixar fluir o pensamento e focando realmente no que a gente quer e no lado bom, porque toda situação ruim tem um lado bom. E a gente fica tentando olhar para essa situação, assim, tipo, não, se isso aconteceu, é porque eu vou conseguir aprender alguma coisa boa disso. Isso vai me levar para um lugar melhor. Porque senão a gente vai entrando num lugar muito negativo, um lugar muito ruim, assim, que é o lugar que a gente visitou no inverno, que a gente não recomenda. Então, olhem para as situações, olhem para as pessoas, mesmo que você esteja numa situação ruim, a gente aqui passou por várias situações ruins. E os momentos em que a gente deixou essa energia, essa situação, essa energia chegar na gente, a situação ficou 15 vezes pior. Então, todas as vezes que a gente olhou para situações com calma, com carinho, com tipo, não, vai dar tudo certo, vamos achar a solução, as coisas automaticamente se resolveram, né? Então, isso, né? O que mais? Isso. Tem mais alguma coisa pra Não, falar? então, Alguma dica? imagina, mas sobre o medo é isso. Eu acho que o que me ajuda, né? Porque eu sou uma pessoa que já tive muitos medos, assim, tenho combatido os que faltam, assim, incessantemente, assim, toda hora. Mas é compreensão, cara. Você precisa pensar se esse medo faz sentido e até onde você pode lidar, né? Tem pessoas, sei lá, que tem medo de assalto. Então, por exemplo, medo de avião, medo de, sei lá, qualquer medo, né? Medo de cozinhar. Cara, como é que você vence o medo? Entendendo o medo, racionalizando. O medo é irracional. Quando você racionaliza, você sabe que você pode andar na rua, em alguns lugares, de boa. Em alguns outros lugares, você precisa ter precaução. É isso, é precaução. Sim. Então, na hora de cozinhar, tem que ter cuidado. Mas não significa que sempre vai acontecer alguma coisa ruim, né? Então, o que eu tenho feito cada vez mais é isso. Por isso que a meditação me ajuda muito. Porque eu consigo acalmar, consigo olhar para o problema com mais presença. E aí, a hora que você tá ali, peraí, então é um problema, como é que eu saio disso? Pronto. É como que a Vi falou, ele abre assim, né? Todo problema é muito pequeno. Muito pequeno, perto da quantidade de soluções que a gente tem. Não, sempre. Mas é uma questão de querer enxergar mesmo. Às vezes a gente não tá pronto pra enxergar ainda. Espero que vocês estejam prontos pra enxergar. É isso. Porque faz muita diferença a gente se libertar da culpa, da vergonha, do medo, do pensamento do que o outro vai pensar de mim, o que eu tô fazendo pro outro, qual que é o peso que eu carrego. Peso nenhum, gente. Peso nenhum, assim. A maioria das pessoas, na verdade, elas não estão nem aí pra gente. A gente fica se preocupando, sabe? Ai, meu Deus, e agora? As pessoas não estão nem aí. A gente não pensa assim, toda vez que você fala assim, nossa, mas eu vou decepcionar essa pessoa, a pessoa nem quer sentir orgulho de você. Sabe? Isso nem importa pra você achar que você vai decepcionar. Tanto faz, sabe? É meio neutro. Então, assim, segue sua vida, pensa onde você quer chegar, sonha alto, sabe? Para de sonhar pequeno, para de pensar em coisas
pequenas, sonho muito grande, sabe? Assim, isso faz muita diferença pra gente achar que a gente consegue, né? Porque a gente Porque a consegue. gente consegue, então... Pode ser que a gente não seja o primeiro passo a chegar nesse sonho gigante. Sim. Mas a gente vai ter que dar alguns passos e vai chegar e tá tudo bem. Sim, eu falava pro Vili desde que eu conheci ele, que a gente ia ficar junto, né? E aí ele me ligava, dava risada e falava assim, calma, devagar e sempre. É isso. Estamos aqui, gente, estamos aqui casados. Então, É a assim, vida toda. devagar e sempre que vai dar certo. Acredito. Não é verdade? Eu tava gravando uma frase hoje e é exatamente isso. É exatamente essa conversa. A frase é assim: a gente não nasce um belo dia e se transforma numa borboleta. Crescer é um processo. Todo, entendeu? A borboleta, a lagarta, fica lá no casulo, aquela coisa. Então, assim, é isso, né? Bora. Falamos muito já. Chega. Vocês entenderam, Tá gente? bom, manda nos Deixa comentários aí, vamos conversar nos comentários, gente. Conta o que vocês acharam, se vocês sentem alguma coisa dessa, se vocês isso. se sentem ter essa culpa. Faz textão aí. Conta pra gente, a gente conversa. Se você tiver vergonha, manda lá no direct do Instagram que eu respondo por lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, manda pras pessoas pra gente chegar em 1000 inscritos, gente. Pelo amor de Deus. Bora. E é isso, um beijo, até a próxima. Tchau! Valeu, família.